Cremos que Deus deseja nos abençoar, não apenas com bens materiais, mas com uma vida plena, com um propósito eterno e livre da correria que aprisiona. Nesta caminhada de 40 dias de prosperidade bíblica, descobriremos juntos o que as Escrituras realmente ensinam sobre prosperidade e como desenvolver uma mordomia saudável e que abençoa vidas. E nesta quinta semana, vamos compreender o significado de generosidade e contentamento, a vitória contra a avareza, caminhando com fé e satisfação a partir do que já recebemos do nosso Deus. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você por meio dessa mensagem. Seja bem-vindo. Vamos aprender juntos sobre a verdadeira mordomia cristã, crescendo e prosperando para abençoar vidas e cumprir um propósito eterno. Olá, muito boa noite a você, que bom te receber na nossa celebração, última do dia, é a quarta, e que celebração, hein, gente? Meu Deus, está sentindo a presença de Deus aqui? É forte, aleluia. E nessa campanha eu queria te convidar para dar a generosidade dos seus sorrisos para quem está do seu lado. Cumprimenta essa pessoa, porque se você entendeu que você já foi abençoado por Jesus, você não veio para ser, veio porque você já está começando uma semana grato, feliz, celebrando a Jesus, é ou não é? É verdade. Eu também queria que você aplaudisse a generosidade dos nossos voluntários, que servem apaixonadamente nessa casa. Como é bom contar com cada servo que entrega o seu melhor. Quando eu abaixei o vidro para interagir com um dos voluntários do estacionamento, meu filho atrás já pulou com a cabeça de fora, falou: irmão, você está servindo aqui na chuva. Ele falou: faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Aleluia, isso é a Igreja da Cidade, gente. Isso é prosperidade, não é? Nós recebemos e temos alegria de compartilhar, temos alegria em proporcionar encontros com Deus a cada pessoa que chega aqui. Por isso nós servimos com paixão e com alegria. Nós estamos vivendo um tempo tão especial na nossa igreja. Nós estamos compartilhando com as nações o que Deus tem derramado nesse lugar. Agora nós estamos com college em 5 locais diferentes. Temos uma equipe lá no deserto do Atacama, em Iquique, no Chile. Temos um grupo lá nos Ribeirinhos, perto ali de Rio Branco, no Acre. Lá no Rio Grande do Sul. O nosso pastor, ele está agora em Oklahoma para amanhã celebrar com a YouVersion 1 bilhão de downloads no aplicativo da Bíblia. Para a glória de Deus. Como Deus é bom, como Deus tem feito no nosso meio, como o Evangelho tem avançado. E também, eu queria também fazer menção, nós estamos recebendo aqui hoje, tendo a experiência com a gente, pastor Marcelo, pastora Zali Prete, são da IPR Cape Cod, eles fazem parte da Rede Inspire nos Estados Unidos. Hoje são quase 70 igrejas e eles são um dos nossos principais parceiros lá. Que alegria recebê-los aqui, obrigado por essa parceria no reino de Deus. Que Deus abençoe cada vez mais a IPR e esse ministério tão abençoado. Amém? E eu queria chamar você para as ações da nossa semana. Nós estamos em campanha. Significa que tudo que nós estamos falando, lá nas crianças, a gente está falando a mesma mensagem daqui. Ontem nos adolescentes e jovens, mesma mensagem. Nos pequenos grupos, a gente está falando do mesmo assunto. Nós estamos lendo um livro juntos. Nós estamos sendo abençoados com a leitura desse livro, sim ou não? Então nós lemos o capítulo 7 e 8 na última semana. Vamos ler agora o 9 e o 10, tá? E a ação da semana é a gente se juntar para dar a melhor cesta de Natal para as 200 famílias que nós atendemos na cidade social. Acabei de receber aqui a notícia que os irmãos dos primeiros cultos já doaram todos os panetones. E também todos os refris que vão na cesta. Se você quer saber o que falta, está aqui no QR Code, você pode ler. Como você entrega? Sempre aqui
perto da livraria tem o caminhão da cidade social, você pode deixar lá. Durante a semana é só trazer na nossa central de atendimento, tá? E a gente vai receber e destinar para a cesta de Natal dessas 200 famílias que são atendidas o ano inteiro na cidade social. Vai ser a melhor, Garax, do ano. Amém? Vai ser a melhor que a gente já fez. E assim a gente serve também com generosidade. E sexta-feira, meio-dia, tem a live da leitura do livro, tá? Você pode se juntar a nós também. Amém? Vamos para o testemunho antes da gente começar a mensagem de hoje. Olá, meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos e tenho o privilégio de servir nessa casa há mais de 15 anos. Hoje trabalho no Eleve Juventude, curso Psicologia e sou líder ao lado do meu marido, do Eleve Bold, a faixa etária de jovens universitários de 18 a 26 anos, aqui no Eleve Juventude. Uma coisa que a Isa falou que faz muito parte da nossa identidade é que a gente cresceu nessa igreja, né? Estamos aqui desde a nossa adolescência e não tem como falar da nossa história sem falar da igreja, né? Tanto eu quanto a Isa, antes mesmo da gente pensar em ter um relacionamento, construir uma família, a gente já servia aqui, já servia nos adolescentes, até uma vez a gente chegou a pregar junto, né? E nem podia imaginar tudo aquilo que Deus ia fazer na nossa vida, né? É isso aí, e nessa jornada, tanto eu quanto o Alan, a gente veio de contextos familiares em relação à vida financeira muito desafiadores, né? Pais que estavam sempre preocupados com o financeiro, muitas vezes retendo mais do que deveria e não em um ambiente de abundância, que foi aquilo que a gente cresceu ouvindo e aprendendo aqui na igreja da cidade. E eu lembro que quando a gente começou a namorar e foi indo para a fase do noivado, eu ouvi muitos testemunhos a respeito daquilo que Deus fez na vida dos nossos pastores, né, na vida de amigos, de nossos líderes. E eu decidi dar espaço de fé, né? Nós decidimos iniciar um noivado. E eu lembro que foi muito interessante porque assim que a gente noivou, menos de um mês depois, né, na época eu estagiava, aquele contrato de estágio acabou e eu não fui efetivado. E eu lembro que na época a gente ficou até com frio na barriga, né? Porque Deus pediu pra gente dar aquele passo de fé e naquele momento, a partir daquele momento, né, de repente, mais de 60% da nossa renda, ela acaba, né, simplesmente diminuindo, bem numa época que justamente a gente tinha contas muito altas, né? Então, apesar, né, de ter ouvido naquela hora, deu um frio na barriga, né? Deu um frio na barriga e, ao mesmo tempo, a gente estava esperando em Deus, né? Como o Alan falou, desde sempre a gente ouvia muitos testemunhos de pessoas que estavam nesse processo de casamento, testemunhos de chegarem ofertas, da família abençoando, e no nosso caso Deus proveu abençoando o emprego do Alan, que hoje é meu marido, de uma forma sobrenatural para conseguirmos pagar as contas do casamento naquela época. E hoje o que a gente vive como um princípio justamente não se mover pelo dinheiro, pelo recurso, mas pelo propósito de Deus, né? Então, muitas vezes a gente vai ter situações da vida que vai dar aquele frio na barriga, que a gente não vai ter total certeza dos próximos passos, mas o que pauta, né, a nossa família, os nossos movimentos, não é o recurso, mas sim o propósito que Deus tem pra gente. Amém, é isso aí. É isso aí. Vivendo generosamente e servindo essa casa para sempre. Deus abençoe. Que orgulho desse casal. É bonito demais, não é? Eles são crias da casa. Se você é pai de algum jovem dessa casa, você sabe que eles são os pastores líderes, voluntários aqui no Eleve Bold. Tem tido uma jornada tão especial. Eu lembro, eu até brinco com a Isa, né? Que ela pediu um marido de Deus, próspero. Esqueceu de pedir um marido bonito, né? Deus respondeu, ouviu. Não, são bonitos, são bonitos. E como é lindo ver essa jornada desse casal maravilhoso, que tem feito escolhas nessa casa. Lembro do Alan escolher fazer o college em detrimento de uma grande oportunidade que ele teve no trabalho. E ele abraçou essa oportunidade. Era um tempo que ele queria muito avançar e começar a ganhar bem. Era uma grande oportunidade, mas ele fez o college. Mas antes do final do college, ele estava aprovado no emprego dos sonhos deles. Então, isso é o que Deus faz. Sempre vale a pena confiar em Deus. Vamos para a nossa quinta mensagem da série 40 dias
de prosperidade bíblica. A base da nossa série, que nós revisitamos toda semana, está aqui em Lucas 6:38. Disse Jesus: deem, e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Isso não é sobre barganha com Deus, isso não é uma troca, isso é fé. E é fé no caráter de Deus, fé em quem Deus é. A Bíblia fala que a natureza de Deus, quem crê que Ele existe, quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe, é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. E quando nós nos entregamos por inteiro, a generosidade é uma consequência, e nós desfrutamos de uma resposta divina realmente abundante e abençoada, porque ninguém jamais ganha de Deus. Então, se nós cremos que Deus é um Deus abençoador, recompensador, doador, a gente vai viver isso aqui. Em muitos lugares, esse assunto tem sido falado de uma forma errada, sabe? Tem sido algo como que se você usa Deus para ter o seu sucesso desejado. E isso não é o que a Bíblia fala, isso é o que a teologia da prosperidade fala. Também tem a teologia da libertação, que já vai dizer que o único propósito do Evangelho é socorrer os necessitados. E não tem mais nada além disso, também não é verdadeiro. E não é porque há distorções que nós não vamos falar aquilo que é verdadeiro. Então, por isso, nós estamos nessa série de prosperidade bíblica, para a gente caminhar naquilo que a Bíblia diz. E eu quero ler também 1 Coríntios 1, verso 5, diz assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Para quem que Paulo está escrevendo? Para uma igreja na cidade de Corinto que era extremamente materialista, extremamente apegada a bens, a status, eles tinham esses valores, e Paulo está recolocando o que é de fato ser próspero, o que é de fato você ser enriquecido. E ele vai dizer que não é o que você tem, é quem você se torna. Você se torna enriquecido em Jesus, pleno nele. Isso é a verdadeira prosperidade. Prosperidade bíblica não é ter mais, mas é ser mais em Cristo. É isso que Paulo está falando. E assim nós caminhamos, primeira semana, um coração rendido para uma vida sem estresse. A gente está precisando dessa palavra, gente, tá? Não sei se tem alguém estressado aqui, né? Mas a gente falou a primeira semana, está lá no nosso canal ICTV. Segunda semana, fé em Deus para sábia administração. Fé, mas também aprender a administrar bem o que Deus te dá. Terceira semana, os primeiros frutos e o impacto da gratidão, as primícias. Nós entendemos o valor disso. Quarta semana, liberdade espiritual e famílias abençoadas. A sua família vai ser abençoada em nome de Jesus. Então, se você perdeu alguma, está lá no nosso canal ICTV. E vamos agora para a quinta semana, generosidade e contentamento. A vitória contra a avareza. Lucas capítulo 12, verso 5. A versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Jesus está falando aqui? Essa expressão tende cuidado, originalmente escrita no grego, diz respeito a uma atitude de extrema vigilância contra um inimigo cruel e perverso, poderoso. Então Jesus está falando assim: olha, você precisa de alerta máxima, vigilância máxima, porque você está lidando com um inimigo que pode arrasar, destruir, acabar com você. E nós vivemos num contexto de uma necessidade de segurança pública. Então, como você age? Muitos aqui têm alarmes nas suas casas, têm câmeras. Você
fica com cuidado quando você chega até o portão da sua casa, do seu prédio, do seu condomínio, você dá uma olhada de um lado, do outro, você paga seguro, você toma certos cuidados, você toda hora tem alguém que está mandando uma coisa para você no WhatsApp, e essa pessoa pode estar se passando por outra, e você pode cair num golpe. Então, você fica vigilante o tempo todo. Se você tem um problema grave de saúde, você tem um inimigo. Você precisa lutar contra uma doença. Então você às vezes vai ter que cuidar do açúcar. Você vai ter que cuidar ali para tomar um remédio na hora. Você tem que ser vigilante. É isso que Jesus está falando. Você precisa estar com a guarda alta. Porque o apego excessivo a bens materiais, ao dinheiro, vai destruir você. Vai roubar o seu sono, vai roubar a sua paz, vai destruir o seu lar. Eu me lembro, gente, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, para eu lembrar disso e dessa família, é porque foi algo marcante. Meu pai foi enviado para pastorear uma igreja, e nós fomos lá então, para esse bairro. Era uma igreja pequena, e ele cuidava desses irmãos, os visitava, e eu lembro de conhecer uma família que exigia bastante cuidado, conversa, aconselhamento, e como os filhos ali tinham mais ou menos a mesma idade, a gente se conversava, eu entendi aquela história ainda muito novo, e era o seguinte: um marido, ele nunca mais conversou com a esposa, porque um belo dia, quando apareceu alguém lá, que tinha que fazer um acerto mensal lá de um entregador de leite, alguma coisa assim, ela foi lá, onde o marido guardava o dinheiro, pegou o dinheiro para pagar a conta. Mas ele era tão apegado ao seu rico dinheirinho, ele era tão cheio de regras, ele ficava tão irado se foi feita alguma coisa ali, que ele nunca mais conversou com a esposa. Se passaram ali anos, ele oprimia, ele humilhava, ele tinha uma postura extremamente arrogante, porque um dia ela fez algo que ele não aprovou por causa da dureza do seu coração. E, gente, como corrói relacionamentos, como destrói vidas, como assalta a alegria de uma casa, como destrói o futuro, como muda o foco quando alguém tem esse apego excessivo ao dinheiro chamado avareza. É sobre isso que nós estamos falando, porque quando esse tipo de postura está enraizado no nosso coração, isso nos torna egoístas, insatisfeitos, ansiosos, e o principal, nos afasta da nossa identidade e do nosso propósito de vida. Em nome de Jesus, esse tipo de atitude não vai ter lugar no nosso coração. Você que talvez herdou isso, uma cultura assim, avarenta, de família, talvez você que é jovem, adolescente, está começando a sua vida, não importa onde você está, é tempo de termos uma atitude como do coração de Deus, com relação a qualquer coisa, e principalmente a esse assunto tão importante. Nós não vivemos para aquilo que temos, as coisas são temporárias, nós vivemos para aquilo que é eterno, e nós nos apegamos ao propósito e não às coisas, e isso é tão importante, porque a verdadeira riqueza consiste naquilo que jamais pode ser comprado por dinheiro nenhum. É ou não é? Porque, vamos pensar aqui, as pessoas têm o costume de reconhecer, valorizar, elogiar aquilo que é mais físico, aquilo que é material, aquilo que é palpável. Então, é comum quando alguém compra um carro novo, compra uma roupa nova, está de emprego novo, compra uma casa nova, as pessoas falam, as pessoas comentam, bem ou mal, chama atenção, parabenizam. Mas você já viu alguém parabenizar alguém? Olha, parabéns pela sua paz. Uau, eu estou surpreendido, porque você é uma pessoa que perdoa. Vamos fazer uma festa pela sua salvação em Jesus. Já viu alguém celebrar assim? Mas o que vale mais, a paz ou um carro? O que vale mais, a salvação ou a casa? A salvação. Mas a sociedade, o nosso mundo, a cultura materialista, temporal, vai tender a valorizar mais aquilo que é palpável e material. Então, qual é o caminho para a gente não viver nessa?
A generosidade e o contentamento são o antídoto para o mal da avareza. O pastor Carlito escreve no livro A Vida Biblicamente Próspera: quem está contente em Cristo não busca poder para si mesmo, mas usa suas conquistas para multiplicar vida e esperança. Então, não é que eu não vou ter uma dedicação para prosperar, com a força que Deus me dá, com a inteligência que Deus me deu, com a influência, com o conhecimento. Não é que eu não vou me preocupar em multiplicar, em ter mais. Sim, eu vou me preocupar, mas eu vou me preocupar para ser bom mordomo daquilo que Deus me dá, e também para que eu possa multiplicar vida, para que eu possa ainda mais servir ao propósito de Deus. Eu não vou servir as coisas e as conquistas materiais, mas elas vão servir aos propósitos de Deus na minha vida. Para isso eu trabalho, para isso eu sou bom mordomo, e por isso também tenho que cuidar bem de cada recurso, cada centavo, cada bem que Deus me dá. Então a generosidade é o quê? A generosidade é a linguagem do céu escrita nas nossas atitudes. Porque Deus é generoso, Deus enviou o seu Filho, Deus nos deu um novo dia, Deus nos deu uma nova semana, Deus nos deu saúde, Deus nos deu paz, Deus nos deu oportunidade de recomeço. Ele é generoso, o céu é generoso, e quando nós somos generosos, nós estamos falando a linguagem do céu na terra, nós estamos vivendo o estilo de vida de Cristo, nós estamos fazendo como o nosso mestre. Isso é generosidade, a linguagem do céu escrita nas nossas atitudes. Salmo 116, verso 12, diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Sabe, esse salmo, nós não temos aqui ao certo quem é de fato o autor. Alguns atribuem esse salmo a Davi, mas é certo que esse salmo, ele estava com o povo de Deus no período de maiores crises, de dores, de batalhas, de traição, de inimigos poderosos. E no meio de um texto que está falando que o Senhor nos livra dos nossos inimigos, o Senhor é bom, no meio de um texto que fala sobre as tribulações que passamos, fala: quer saber? Eu sou muito abençoado. Não importa o problema que você está passando, tem muito milagre na sua vida. Tem muita bênção de Deus sobre você. Tem proteção, tem provisão, tem unção, tem paz, tem força para se levantar, tem encorajamento do céu. Por isso você está aqui. Então, Senhor, o que eu posso te dar? Porque o Senhor tem sido bom demais para mim. Que essa seja sempre a atitude do nosso coração. Como eu posso então alcançar a vitória contra a avareza? Primeira coisa, entenda que a generosidade pode ser extravagante. Nós precisamos entender os níveis da generosidade. João capítulo 12, verso 3 a 7. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Que tipo de perfume era esse? Gente, aqui fala 300 denários. Quando a gente faz a correspondência, equivalia-se então a um ano inteiro de salário de um trabalhador. Vamos colocar aqui Brasil, salário R$ 1.600. Vamos colocar aqui 13º, férias, benefício. A gente está falando de algo em torno de R$ 20.000. Eu não sei se tem alguém aqui que passou um perfume hoje de R$ 20.000. Tá? Esse era um artigo de luxo, inclusive era usado para nos corpos ao
no sepultamento, não tinha-se as técnicas de hoje, então era algo ali feito para aquela última despedida, para o corpo ser velado, para perfumar o ambiente e tal, mas era uma situação muito atípica. E quando fala nardo puro, não sei se você assistiu aquela cena do The Chosen, na 4ª temporada, que tem esse episódio do perfume sendo derramado, mostra a Maria indo comprar. E quem vende ali na liberdade poética da construção desse episódio, é uma oriental. Da onde surgiu essa ideia de colocar uma mulher oriental vendendo esse nardo puro? É porque quando a gente estuda que tipo de planta, de onde se extraía essa essência, era de uma região de altitude elevada, provavelmente do Himalaia. Então daí vem essa ideia de colocar alguém que tinha aparência de quem era de lá. E o certo é que era algo caríssimo, caríssimo. Foi algo extravagante, foi algo de muito valor e colocado nos pés, não foi na cabeça. Colocado nos pés. E para uma mulher, ela ficar de cabelo solto em público, isso era desonroso. Então ela solta o cabelo e ela limpa os pés de Jesus com um perfume por volta de R$20.000. Um ano inteiro para comprar só um frasco de perfume, ela derrama nos pés de Jesus. E Jesus, ela não fala: Maria, para, antes de quebrar, segura, segura. Não seja impulsiva, Maria. Não seja imatura. Vamos pensar aqui alguns destinos, vamos guardar, porque os apóstolos vão precisar daqui a pouco, quando eu ressuscitar, que a igreja começar a se movimentar, para o ministério deles. Vamos colocar aqui no meu ministério, vamos socorrer os necessitados. Jesus, ele recebe, porque, gente, a maioria das pessoas naquela sala não tinha noção de quem Jesus era de fato. Jesus estava no lugar onde ele está caminhando para os seus últimos dias ali, com a sua presença física na terra. Ele ia ser morto, então ele estava sendo perseguido para ser morto. E a multidão o condena, os fariseus questionam, Judas não entendeu. Judas entra numa sala, ele já não acredita em mais nada, ele quer tirar proveito, ele pensa no que ele pode ter. Mas Maria tem a consciência de que ela está diante do Salvador do mundo. Ela tem a consciência de quem Jesus era, e ela fala: eu não vou perder a minha oportunidade. E a atitude dela é: aceita. Quem é você na sala? Você entra pensando: o que eu posso ganhar? O que vão me dar? Como eu posso tirar uma casquinha, aproveitar, tirar um pouco para mim? Ou você é aquele que percebe para onde Deus está indo, aonde Ele está, o que Ele deseja fazer, e se pergunta: qual que é a minha entrega para participar do que Deus está fazendo nesse lugar? Isso é um coração generoso, é um coração inteiro que tem uma atitude que é consequência disso, uma entrega, e não diz respeito à quantidade, porque teve uma outra entrega extravagante na Bíblia. Vou falar de duas entregas extravagantes a mais. A da viúva, que deu uma moedinha, mas era tudo que ela tinha. E de Davi, a entrega de Davi, perto do que essa mulher entregou, é astronômica. Porque quando a gente pega toda a quantidade de ouro, na cotação de hoje, eu tive essa curiosidade, a entrega de Davi para a construção do templo, que ele fala: eu não vou construir, mas eu vou dar o meu melhor. Sabe qual foi o valor? 7,7 bilhões de dólares. Ele era rei, e ele tinha muito, e se ele desse 1 milhão era pouco, mas ele falou: eu vou dar de forma extravagante, porque eu quero participar do que Deus vai fazer, eu quero me entregar. A nação inteira deu 12, Davi deu 7,7, então nós precisamos entender, sabe, qual é o momento, o que Deus quer de nós, e sermos então inteiros, fiéis, confiantes em Deus. E talvez hoje, Deus não está te pedindo algo grandioso, de altíssimo valor, mas Ele está te convidando para um próximo nível de generosidade, para alguém, para um socorro, para um presente, para uma honra, para uma oferta. Talvez é um passo que você tem que dar, que você ainda não entendeu. Você está diante do Salvador, você está diante daquele que pode todas as coisas. Ele te ama, Ele
Você acha que Ele precisa de algo que eu ou você temos? Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Mas Ele nos deu o privilégio de honrá-lo, de entregar algo. Minha última experiência nesse assunto, gente, toda vez que eu sinto de entregar algo, e eu fico, sabe naquela discussão, a oferta conversa com a gente? Então lembra de Isaac, em cima do altar, papai, cadê o cordeiro? O que você está fazendo? A oferta conversando com a gente. Eu sempre me lembro de uma coisa, que eu nunca me arrependi de ter entregue. Mas eu sempre me arrependi quando eu não entreguei algo que Deus falou no meu coração. É ou não é assim? Então minha última experiência, eu estava saindo para uma viagem para o Quênia, há 3 semanas atrás. Eu já estava dentro do carro, saindo para o aeroporto, aquela correria do dia a dia, e Deus falou comigo, volta e pega um relógio. Eu não tenho muitos relógios, eu tenho esse e tenho aquele que eu levei, tinha aquele, né? E aí então, eu já entendi na hora, acho que Deus quer que eu entregue esse relógio para alguém. E aquele relógio tinha um valor para mim, aquele relógio foi um presente que eu ganhei, eu passei a usar relógio por causa daquele relógio, ele era bonito, eu não sei qual, eu nunca pesquisei para saber o valor dele, mas para mim ele tinha um valor. E quando eu saí, eu todos os dias, todos os lugares, todos os pastores, tinha lugar que fazia sentido, eu tentei ouvir a Deus. Eu me lembro que no último dia, eu já tinha até esquecido o relógio. Aí a gente está lá, no último encontro, que foi um encontro de jovens, um menino de 20 e poucos anos, de uma aldeia, e nesse lugar as pessoas têm que pagar para ter internet pré-paga, e ela acaba rapidinho. Então ele, com toda a sua dificuldade, ele começa a contatar outros líderes de jovens, e ele fala, vai vir um pessoal do Brasil, eu quero fazer uma cruzada, e eu quero fazer algo além disso, nós precisamos nos encontrar, eu quero estudar a Bíblia junto com vocês, e a gente pode fazer um movimento para tocar a nova geração desse país. Esse menino começa a fazer isso, começa a mobilizar, e com toda a sua limitação, chega no dia, tinha quase 250 jovens e adolescentes de 40 igrejas. Mais de 30 líderes de jovens, e a gente ministra aos líderes, ministra aos bispos, aos pastores, aos jovens, aos adolescentes, e o Caleia, pregando a última mensagem, nosso líder para a África, ele começou a pregar, it's time to change this country. Ele estava ali pregando que era o momento de mudar o país, que Deus estava levantando uma nova geração, it's time, e quando ele foi falando it's time, eu lembrei do relógio, falei, tem alguma coisa aqui, e aí eu vi aquele menino que fez toda essa mobilização, e eu senti de honrar ele. Aí eu fui falar com o bispo, porque nessa cultura, normalmente, os mais velhos que são honrados publicamente, e a gente respeitou tudo isso, claro, e também honramos a nova geração. Eu perguntei para ele, bispo, Bishop Paul, eu posso honrar o Fidel na frente de todo mundo? Ele falou, claro, esse menino é de ouro. E aí eu pego aquele relógio, no último momento, Calé fez o momento da nova geração, com os pastores, com os bispos e tal, e aí eu chamo ele à frente, e eu falo, Deus está te levantando para algo poderoso nessa nação, é o tempo, e esse é um memorial, para que você não se esqueça, que você não vai perder tempo, esse é um tempo de favor de Deus, esse é um tempo que Deus quer te usar, coloca o relógio no braço dele, vem aquele quebrantamento no ambiente, e ele então entende aquele memorial, ele cai de joelhos e a gente ora, selando essa palavra. Eu me encontrei com ele depois, ele fala, pastor, eu nunca mais vou tirar esse relógio do braço. Gente, assim, o que é melhor, ter aquele relógio que eu tinha ou ter vivido essa experiência? A gente nunca perde quando a gente ouve a Deus, amém? Então eu pergunto a você, aleluia, aleluia, aleluia. Eu pergunto a você, qual é o próximo nível? O que Deus tem tocado ao seu coração? Você fala assim, eu nem ouço nada sobre isso, mas você pergunta para Deus, o que eu devo doar? Entrou no ambiente, o que Deus quer de mim? Sabe, então esse é um chamado para nós, para você ser livre da avareza. Qual que é o antídoto? A generosidade, coração grato, e você entrar nos ambientes não entregando fatura para o povo, sabe, você me deve, de você eu quero isso, de você eu posso tirar isso, mas é o que eu posso dar, como eu posso abençoar. Você vai chegar assim no seu trabalho amanhã,
Você vai chegar assim na sua casa, você não vai olhar para alguém esperando algo, você vai doar aquilo que Deus tem te dado, e a atmosfera da sua vida vai mudar. Aleluia. Segunda coisa, como nós vencemos a avareza? Para vencer a avareza, abra os olhos para os milagres de Deus. Salmo 139, verso 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões as suas mãos sobre mim. Você está cercado pela presença de Deus. A mão de Deus está sobre você. Pode ser que você tenha problema, pode ser que você começou um dia preocupado com uma dívida, pode ser que alguma administração financeira ruim te colocou numa situação e que você tem tido ansiedade, preocupação, perturbação, talvez a falta de um emprego. Mas quando você estiver passando por isso, não se esqueça que você está cercado pelo Senhor, que você tem milagres sobre você. Sabe, quando você olha, por exemplo, a sua mesa de manhã com toda a preocupação que talvez você tenha, sabe, olha para aquele seu filho com saúde, e se ele tivesse numa UTI agora? Você trocaria fácil se fosse possível, ele bem e você com a dívida, não era? Você trocaria se fosse possível. Então, e se você está passando por uma situação que, sim, você está passando por uma situação que alguém muito próximo está doente, está enfrentando uma luta muito grande, tá bom, tem lutas, aqui ainda não é o céu. No mundo você vai ter aflições, mas mais um dia você recebeu força de Deus para lutar. Mais um dia, você tem alguém que apareceu e te deu um conselho e falou, eu estou orando por você. Mais um dia, você tem milagres de Deus na sua vida. Você vive promessas de Deus, você está cercado por trás, pela frente, e a mão de Deus está sobre você. Veja a ação de Deus, veja os milagres de Deus sobre você. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Pastor Carlito escreve no livro A Vida Biblicamente Próspera: quem pratica a gratidão rompe o ciclo da queixa e encontra descanso na presença de Deus. Rick Warren escreve no livro Uma Vida com Propósito: posses somente trazem felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores, melhores. Você já quer o 17, né? O contentamento, por outro lado, liberta desse ciclo e nos ensina a desfrutar o que já temos como dádiva de Deus. Então, o contentamento nos liberta. Seja liberto hoje. Seja cheio daquela consciência. Você é ricamente abençoado em Jesus. Isso é libertador. Isso é bênção de Deus, isso é prosperidade na sua alma e no seu coração. Terceiro, fuja do acúmulo e da ostentação. É melhor ter um pouco com justiça do que ter grande lucro com injustiça. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. Provérbios 16, 8. Sabe, a ambição, a falta de discernir entre o que é essencial, o que é supérfluo, a falta de discernir a ambição do nosso coração, nos leva a uma armadilha. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 6, 8 e 9. Tendo o que comer e com o que vestir, e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. A questão aqui não é que uma vez que você está em Jesus, você não tem mais ambição. É que a sua ambição é santificada. Santificada. Você não vai se matar por algo que é supérfluo. Você não vai se apegar a marcas. Você não vai se apegar a uma vida de ostentação. Você vai focar o propósito e não as coisas. Isso é você não focar em acúmulo. Isso é você focar na simplicidade, na leveza que só se encontra na vida onde Jesus é o fundamento. E as suas escolhas são baseadas nisso. Então, quem mede a vida por bens, termina vazio. Quem mede por propósitos, termina pleno. Você não vai medir por bens, você vai medir por propósitos. Aleluia. Então, quem celebra também o pouco que tem,
passa a ser apto, aprovado por Deus para receber o muito que Ele quer dar. Porque você está contente, você tem foco e propósito naquilo que você faz. Quarto, confie na provisão diária e sobrenatural de Deus. Salmo 34, verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os que buscam ao Senhor de nada têm falta. O Senhor é o nosso provedor. Sabe, muitas vezes quando eu sou pressionado com um desafio financeiro, com um problema de amanhã, eu ouço aquela voz do Espírito Santo me dizendo: aonde foi que eu te desamparei? Deus me dizendo: eu sempre estive com você. Sabe, até quando eu não tive as melhores escolhas, Ele me ajudou a entrar para o caminho correto, a voltar. Ele me ajudou a lutar para correr atrás do prejuízo. Então, nós precisamos confiar na provisão diária. O Senhor sempre está conosco. A fé descansa onde a ansiedade desaba. Em nome de Jesus, essa semana é uma semana de fé, e é uma semana onde a ansiedade vai desabar. Ela não vai ter lugar no seu coração. Você vai movido por fé e você confia. Você tem Jeová Jireh, Ele é provedor, Ele cuida de você. Se você tem que correr atrás, você corre atrás crendo que Ele proverá. Se você está ansioso, descanse, durma o sono dos justos. Basta a cada dia o seu próprio mal, porque Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos conduz de forma sábia, e Ele é o nosso provedor. Aleluia, aleluia. Descanse, descanse na provisão de Deus. Quinto, invista em seus relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos nos dão grande alegria, nos dá grande satisfação. Quando temos isso ajustado na nossa vida, nós desfrutamos de um novo nível de paz. Só que muita gente está tão focada nos bens que destrói os relacionamentos por causa dos bens. Tem família destruída por causa, na hora da divisão da herança, virou como dizia minha avó, um balaio de gato. Virou uma confusão, está todo mundo brigando na justiça, um não fala mais com o outro. Sabe, entrou uma ideologia política, já não tem mais como conversar. Não dá para a gente evitar falar de alguns assuntos pelo bem do outro, pela paz de uma família, por um irmão que a gente ama, sabe? E ter sabedoria, investir também naqueles relacionamentos, que são relacionamentos que Deus te deu e são importantes. Paulo diz aqui, Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Olha que coisa linda. De quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo tem alegria de ver os seus irmãos, os seus filhos na fé indo bem. Ele os tem como pessoas amadas. Riqueza é quando você tem alguém para celebrar junto com você momentos de conquista. Quando você tem algo, sabe, você tem alguém para celebrar suas alegrias de vida. E você tem também alguém para chorar a sua dor junto. Ela parte, essa atitude vai partir a dor ao meio. Vai trazer mais leveza. Isso é riqueza de verdade. Então lembre-se, pessoas primeiro. Sempre antes de coisas e vantagens materiais. Sabe, nunca vi alguém prestes a morrer, sabe, naqueles últimos dias de vida, no leito de hospital, falando, traz a minha caminhonete que eu quero ver. Dá uma olhada, eu quero dar uma olhada nos meus investimentos. Sabe, manda aquela foto daquela casa que eu comprei. Manda uma foto da minha mesa, escrito diretor, para eu, sabe, me alegrar um pouco mais com as minhas conquistas. Eles pedem isso. O que eles pedem? Pessoas. Então, nós precisamos valorizar mais os relacionamentos. Relacionamentos bons dão trabalho, mas são uma riqueza que nós podemos ter nessa vida. E esse investimento que você faz em pessoas, você colhe na eternidade. Amém? E por último, celebre as suas conquistas. Seja livre para celebrar as suas conquistas. Salmo 34, verso 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor sempre
estará nos meus lábios. Se eu fui abençoado, glória a Deus. Se Deus me deu algo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vem das mãos dele, eu celebro, eu honro com tudo que sou. Tudo vem das mãos do Senhor, eu só tenho o que Ele me dá. Celebre, seja livre para celebrar. Tenha um coração livre para possuir coisas sem que elas possuam você, para ter conquistas sem que nelas esteja o seu valor, que o seu valor esteja sempre no Senhor, que a glória sempre seja dada a Ele. Aleluia, aleluia. E você vai avançar, vai viver o melhor do Senhor em todo o tempo e para a glória dEle. Aleluia. O pastor Carlito escreve: desfrute o hoje, sem ser dominado pelo amanhã. Aleluia, é forte. Salmo 126, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. 1 Timóteo 6,6, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Seja rico, amém? Devoção acompanhada de contentamento, se você tem isso, você é rico. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu queria passar um vídeo para você, por uma atitude de generosidade, de contentamento, de um pastor muito rico, em tudo isso que a gente acabou de falar aqui, que eu encontrei lá no interior do Quênia, lá na tribo Maasai, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, e grande parte do seu povo ainda não tinha sido alcançado, e ele então pega o que tem, e olha o que acontece. Assiste o vídeo do pastor Paul. Pastor Paul, could you share about the story in this bike? This bike is my favorite bike because this was the easiest way I can go to the ministry. I use it to travel more than 60 kilometers, preaching the good news, Wow. to churches, and also going to Kajiado. When my family needs some food, I go and I carry the luggages. So this, still I like it. It's a good bicycle. It gives me a lot of memory, how I struggle and how it has helped me to be able to reach many, many areas. How many people do you think that were reached through this when you start this ministry with this bike? More than 1,000 people. More than More 1,000 than people. 1,000 people. Wow. Because I used to travel. I started many preaching points using this bicycle. I used to travel and I came in the night and I normally travel a very far distance. When I come home, I come very late. But I can say more than 1,000 people souls were reached when I was using this bicycle. I opened more than 6 churches, 7 churches, to 15 churches using this bicycle. Wow. This is what I will never let it go because it reminds me the goodness and the importance of serving God. And without saying, oh, it cannot happen, it can happen by foot, by bicycle, motorbike, and vehicle. You can reach many places as long as you have a call and you have that zeal of wanting people to know what the Lord has put in you. É forte. Um pastor, uma bike e um chamado. Região que ele vive. Gente, eu fiquei assim, assustado. Tinha assim, uma planta, uma árvore, que é a acácia africana. Tem um espinho desse tamanho. E a missionária, a pastora que estava lá, falava que algumas vezes aquele espinho furava o pneu do carro. Nesse nível. E ele andava nesses lugares à noite, ele ia de uma aldeia para outra, e ele foi alcançando. E deixa eu te dizer algo. Qual que é o impacto do evangelho chegando nessas aldeias? Essas aldeias das tribos Maasai, elas praticam, algumas ainda hoje, aquilo que a gente sabe da mutilação feminina, violência doméstica, abuso infantil. Às vezes filhos são entregues à prostituição,
são entregues também aos patriarcas da tribo, que tem que ter a primeira noite. É uma cultura enraizada em lugares que, assim, apesar da lei que hoje proíbe, não tem como fiscalizar todo lugar, não tem como impedir. Então a lei está tentando moldar um novo comportamento e uma nova cultura em lugares ainda muito primitivos. Mas quando o Evangelho chega, quando o Espírito Santo chega no coração de alguém, não é uma lei que diz pode ou não pode fazer isso, é uma transformação de dentro para fora, é o arrependimento, uma revolução acontece. Então 1000 pessoas alcançadas, 15 igrejas plantadas, com alguém que foi grato, com alguém que pegou a sua bike e falou: hoje eu vou servir a Deus, com sol sem sol, com carro sem carro, com lugares difíceis. Eu vou com o que eu tenho o que eu preciso, eu sou abençoado e eu vou repartir o que eu recebi. Isso é poderoso demais, isso é lindo demais. E chegou um americano lá e falou para ele: pastor, vamos trocar seu carro está muito velho. Hoje ele já não anda mais nessa bike, nesses povoados. Isso acontece há mais de 20 anos, ele contando esse testemunho, para onde ele ia, buscava alimento para a família dele, e o carro dele está bem velhinho. E aí então ele falou: não, eu não preciso de um carro novo, eu queria um poço para abençoar a nossa comunidade. E aí eles se mobilizaram. Há 2 meses atrás foi furado um poço. E durante todo o caminho que a gente estava indo, a gente via as pessoas carregando a água que vinha daquele poço que está abençoando toda a comunidade. Quem entendeu o contentamento não usa para tirar para si. Tudo que ele tem promove vida, promove bênção, alcança outras pessoas. Isso é a revolução do Evangelho real de Jesus. Aleluia, isso é viver de fato o contentamento do céu, é ser liberado para viver a agenda divina no nosso tempo. Que você viva assim, amém? Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração? Aleluia. Eu quero orar por você. Sabe, eu estou sendo tão abençoado nessa série. Eu preciso ser mais generoso, eu preciso viver mais esse princípio. E eu sei que eu não estou sozinho, tem muitos aqui que querem também. Então eu quero orar por você. Vamos orar juntos agora. Queria que você estivesse no seu lugar. A gente vai ter um momento tão importante agora. Também é um momento de responder a mensagem. Então feche os seus olhos aonde você está e vamos orar juntos. Deus está fazendo algo nesse lugar. Deus está libertando pessoas. Deus está reescrevendo histórias de famílias. Deus está colocando algo no seu coração. Você tem uma nova agenda, você está sendo liberado para ter o olhar, a perspectiva do Deus que é doador, o Deus que nunca vai te deixar faltar nada, o Deus que vai enriquecer você, para que as suas ações transbordem em ações de graças, para abençoar muitas pessoas. Quando o generoso prospera, o reino avança. Quando o generoso prospera, a vida é multiplicada e pessoas são abençoadas. Deus está preparando corações para derramar provisão, para derramar a prosperidade abençoadora e multiplicadora. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu oro agora. Eu abençoo cada um dos meus irmãos para viver a agenda do céu, para ser livre do apego aos bens materiais, para ser livre, Pai, do reter, para ser livre de uma agenda egoísta, Pai, e para entrar na agenda do céu, na perspectiva do céu, em cada lugar, seja no teu reino, seja com pessoas próximas, seja com pessoas necessitadas. Pai, que o nosso coração seja parecido com o teu, que a gente seja abençoado, que cada um aqui receba algo novo do Senhor. Pai, que Satanás não prenda nenhum coração, nenhuma vida, ó Deus, nessa prisão, mas que todos sejam liberados para o verdadeiro contentamento, para a alegria do céu, porque tem uma riqueza, Pai, tão grandiosa, que nós podemos viver no Senhor, a agenda do céu, sermos usados por Ti, para abençoar a muitos. Pai, que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa entrega seja completa, e que o Teu reino prospere por meio de nós. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.